Eu sou o Dr. Marcos Tcherniakowski, ginecologista e obstetra. Eu sou o Dr. Carlos Del Roy, sou também ginecologista, obstetra e também sou mastologista. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do Mulherando na Saúde. Um lugar para nós falarmos sobre a saúde da mulher com muita leveza, com muita credibilidade, com muita confiabilidade. A gente traz aqui sempre especialistas, né? Histórias inspiradoras, dicas de saúde, bem-estar. As nossas conversas, elas acolhem, informam e transformam. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu sou Elizabeth Nasser, também ginecologista e obstetra. Muito bem. Muito obrigada por esse momento. Imagina. Calma, Beth, que a gente ainda vai conversar bastante. Para mim, hoje é um podcast bastante especial. Estou com uma pessoa queridíssima, uma amiga, uma professora, uma mulher inspiradora, né? Então, nosso bate-papo de hoje vai ser, claro, a doutora Elizabeth já se apresentou, mas com a doutora Elizabeth Nasser, uma mulher família, uma grande profissional, uma professora, tudo que é do empoderamento da mulher. Então, Elizabeth, vamos lá. Eu gostaria que você, para iniciar esse nosso bate-papo, falasse quem é a Elizabeth Nasser, né? Como começou esse teu gosto pela medicina, por que ginecologia? Então, assim, podemos começar por aí. Claro que nós vamos passar aí um pouquinho da sua vida, né? Tanto familiar como espiritual, mas vamos iniciar por aí. Então, quem é a doutora Elizabeth, para as pessoas que não te conhecem? Bom, eu sou uma mulher que eu me considero hoje, depois de 70 anos, realizadora. Eu digo que eu sou como se eu fosse uma libanesa pura, porque eu tenho os 4 avós libaneses, os meus pais nasceram no Brasil e eu nasci em São Paulo. E a minha inspiração para a medicina veio do meu pai. Meu pai era médico, clínico geral, daqueles médicos de família, né? E eu presenciava desde pequena coisas que eu achava maravilhoso e eu pensava, eu quero ser assim. Eu achava lindo aquilo, né? Então a gente vivia muito essa carreira dele, porque final de semana a gente atendia os telefones, lógico, não tinha celular, a gente atendia os telefones, anotava os endereços e ia com ele atender consulta em domicílio. E a gente ficava no carro, criança, moleca, né? E nessa vida, nesse percurso todo, eu vi muita coisa. Eu vi muita coisa que me encantou, sabe? Tem coisas que eu lembro assim, como se estivesse vivendo hoje. E ele já faleceu há 50 anos. Ele me viu entrar na faculdade, me viu entrar no primeiro ano, mas não me viu me formar. E teu pai fazia exatamente o quê? Ele era clínico geral. Clínico geral. Mas ele, assim, pacientes dele que iam para cirurgia, ele entrava nas cirurgias. Isso eu tô falando de mais de 50 anos atrás, né? Ele se formou na Escola Paulista de Medicina em 1948, né? E clínica geral e fazia tudo. E ele clínico, ele inicialmente o consultório dele era em São Paulo. Um dia ele contou pra gente que ele pegou um ônibus ou um trem, que eu não sei, e falou, eu vou subir aqui, eu vou ver onde isso me leva. E desceu em Santo André. Desceu em Santo André e viu ali um prédio, tinha uma pessoa na porta, ele falou, a pessoa começou a falar com ele, ele falou, eu sou dentista, ele falou, eu sou médico, tô vendo se eu vou abrir um consultório aqui, ele falou, tem uma sala aqui. Levou ele, aí foi lá onde ele abriu o primeiro consultório, né?
e era solteiro ainda. E aí ele casou com a mamãe, ele casou em 1954, em 1955 nasci. Eu sou a filha mais velha. Você é a filha mais velha? Sou, de 3 mulheres. 3 mulheres. E, assim, eles se conheciam no Rio de Janeiro, porque a colônia libanesa é muito grande lá, assim como a italiana é forte aqui. A libanesa era muito forte lá. Aí eles se conheceram, minha avó, a mãe de meu pai, ficou viúva muito cedo, a colônia acolhe. Aí eles se conheceram lá, mas aí cada um foi para um canto e eles se reencontraram, que a família da minha mãe foi vindo para São Paulo, ele veio também, né? Ele morava em Niterói, ele veio para São Paulo, eles moravam lá. E aí eles acabaram se reencontrando, né? E se casaram em 1954. Deixa eu te perguntar uma coisa. A sua vida profissional é no ABC? Ou vocês têm clínica em São Paulo? Não, é no ABC. Desde foi lá? sempre. É. E você ficou nesse endereço aí em Santo André? Fiquei. E era muito engraçado, né? Porque até hoje, né? Algumas pessoas, até esse ano mesmo, tive uma paciente que chegou lá e falou assim: seu pai cuidou da minha avó e da minha mãe e do meu pai. Ele, né, ainda, depois de 50 anos, ainda falam dele, né? E eu, uma vez, uma paciente chegou e falou assim: eu vim aqui porque eu sei que você é filha do Dr. Nasser e eu quero a receita de bronquite que ele salvou a minha irmã. Eu falei, mas eu não tenho essa receita. Como não? Né? Você não ficou com... Eu falei, infelizmente, ele faleceu. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. O teu pai, então, era um clínico geral, ele atuava na parte acadêmica? Não. Nada? Não. Mas lá em Santo André, extremamente conhecido. Era. E naquele tempo não tinha tantos médicos como tem hoje, né? Então, assim, a gente saía com ele, eu eu era pequena, moleca, ia para a escola, né? Estudei num colégio ali perto do consultório, passava, subia e curtia ver, ele me mostrava as coisas ali, os cadernos, as fichas, o fichário dele, né? Ele foi a tua inspiração? Foi. Ele foi a tua inspiração. E aí você estudou onde? No colegial. Eu estudei em colégio de freira. Fundamental, tinha um né, colégio lá em Santo André, que era o colégio ótimo e tal. Lá eu fiz até que era o ginásio, né, antigamente. Fundamental 1. Fundamental 2. 2. Eu fui até o... Tá atrasado. Eu fui... Fundamental é pros pequenos. Minha neta tá no fundamental. Era ginásio e depois... Ginásio. Fui até o ginásio. Depois era o colegial. E o ginásio. Então, mas o colegial é o colegial fundamental... Não, o fundamental é 1 e 2. O primário é 1 e o ginásio é o 2, né? E agora depois era o normal. Não, mas aí tinha o curso normal, científico. Ensino médio. Ensino médio, eu fui fazer no colégio estadual, que era, na época, super concorrido, tinha que fazer prova e tal. E aí eu fiz o ensino médio, que era o colegial, fiz lá. Santo André também. Santo André. Aí fiz 1 ano de cursinho e aí eu entrei na Lusíada. Entrei na Lusíada. Você podia ter sido uma pessoa melhor, hein? Quando que você, antes até de falar aonde você entrou, como que, então, quer dizer, você acompanhava teu pai, tudo. Quando você tinha a convicção que você queria medicina? Então, vivendo algumas coisas com ele. Assim, ele era uma pessoa que ele tinha um dia na semana que ele atendia que não podia pagar. Então, ficava uma fila. Sabe? Ele tinha um dia que ele só recebia os propagandistas, comprava salgadinho e tal. Essas coisas, assim, que eu falo, que gente, né? Que pessoa que eu tenho aí comigo, né? E uma vez a gente de domingo, às vezes gostava de almoçar no Almanara. Esse que tem aqui na Basílio da Gama, né? Que é super antigo.
E a gente estávamos nós, 3 irmãs, a minha irmã mais nova, pequenininha, e eu e a outra. E aí a gente tinha combinado que ia no Almanara, mas aí o meu pai ia atender o chamado, e aí ele ia ganhar um dinheiro e a gente ia no Almanara. Aí ficamos nós 4 no carro, mamãe e nós 3, e aí ele desceu para atender o chamado. Aí quando ele volta, a mamãe fala, e aí? Ele fala, e aí o quê? E aí, vamos no Almanara? Ele falou, mulher, eu tive que dar o que eu tinha para eles comprarem o remédio que precisava comprar. Entendeu? Aí você vê essas coisas e você fala, uau. E eu era pequena. E aquilo, nunca esqueci. E essas coisas que eu via, eu falava, gente, dá para fazer pelo outro mais do que fazer uma consulta. Dá para você falar, ó, vai lá e compra. Que é isso que você... né? Que é a diferença que você faz, né? E aí eu comecei a falar que eu queria medicina, ele super apoiou, né? Assim, para os libaneses, eles queriam ter filho homem, né? Mas ele nunca falou nada. Agora, minha avó, que era a mãe dele, ela queria ter neto homem, só que não teve. Teve 3 netas mulheres, né? Mas, graças a Deus, as 3... né? E aí, conta que você passou lá em Santos. Aí eu passei em Santos, aí umas pessoas lá que a gente morava perto do consultório, disse que meu pai comprou o jornal, viu meu nome, saiu falando pro cara do bar da esquina, falou não sei pra quem, a Beth entrou em Santos, a Beth entrou em Santos. Aí eu fiz 1 ano de faculdade lá, quando foi em setembro, o meu pai ficou doente, e em novembro ele faleceu. E aí, eu era a mais velha, sou, né, ainda, a mais velha de 3 mulheres. E a minha mãe, falei pouco dela, né? Minha mãe, ela era professora, né? E ela trabalhava como professora primária, né? E sempre dependia muito do meu pai em muitas coisas, em resolutividade e tal. Aí a gente estava assim, e eu estava em Santos, foram me buscar, né? Eu tinha ido porque tinha que fazer uma prova para não perder a prova, ele estava internado, mas aí nem fiz. Aí eu voltei, aí minha mãe estava assim, né? Falou para mim, e agora, como que a gente vai fazer? Pode se emocionar. Aqui é pra isso mesmo. Aí eu pensei, caramba, agora eu vou ter que ser o homem da casa, né? E eu acho que eu fui, né? Ela sempre, sempre, ela nos criou assim, vocês têm que ser mulheres fortes. Porque ela era uma mulher forte, mas nessa hora eu vi que ela, né? Falei, agora eu vou ter que ser aquela forte que ela falou, né? Aí, minha alternativa foi, deixa eu ver se eu consigo me transferir para o ABC, porque eu preciso morar com a minha mãe, né? Aí... eu me mudei, eu prestei uma prova, tinha 6 vagas, eu entrei em 6º lugar. Essa de transferência. 6 vagas de transferência para o 2º ano, porque as matérias batiam, aí eu vim para cá. Não era, eu gostava de lá, né? Morava que turma você era? Puxa, nem sei. Que ano que você começou? 74. 74? Você deve ser 12ª. Santos é um pouquinho mais velho que a gente. Um pouco mais velho já. Não, porque eu peguei 24º lá. É isso. Eu peguei 24º em Santos e 17ª. Não, mas é porque tinha turma de meio de ano lá em Santos. Não, mas quando eu fiz não tinha. Então, mas depois passou a ter. Ah, tá. Aí teve um tempo que teve, depois parou, e aí a partir da 18ª. Então você teria estudado de 74 a 80. A faculdade eu terminei em 79. Então, seria... É. Você seria nono ou 10ª turma. É pouca diferença. E aí... Eu vou descobrir. Não, e aí tua mãe, na verdade, foi te buscar e a decisão de vir para o ABC foi sua? Foi. Eu senti que eu precisava... Eu não tinha alternativa, né, Marcos? Você tinha que ajudar em casa. Eu tinha que ajudar. Né? Eu tinha que ajudar e estar lá presente para ela foi muito bom. E ela, isso você na tinha verdade, quanto, Beth? Desculpa. 18 anos. E aí ela, na verdade, ela viveu 6 anos depois que o meu pai faleceu. Viveu para nós e aí ela morreu,
Dormindo. Dormindo. Tá. Morreu em 1980. 80. Que você se formou? Eu tinha me formado em 79, ela foi na formatura, né? E aí me formei em dezembro, aí em agosto ela faleceu. Muito bom. Vamos fazer um parênteses aqui e vamos falar o seguinte. Na medicina, na graduação, você entrou querendo alguma especialidade? Não. Você queria clínica geral pelo teu pai? Era uma coisa que você tinha? Eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu gostava de tudo. Eu falo pros internos, né? Quando eles falam, e às vezes eu pergunto, você já sabe o que você vai fazer? Tem uns que já sabem, então no terceiro ano já sabe a especialidade. Aí tem uns que falam, não sei, tal, acham que estão atrasados. Eu falo, eu escolhi 6 meses antes de terminar o 6º ano. Porque eu gostava de tudo. Eu gostava de pediatria, eu gostava de clínica, eu gostava de cirurgia, eu gostava de obstetrícia, eu gostava de tudo. Aí eu falei, vou para uma especialidade que me dá tudo. Clínica, cirurgia, né? E obstetrícia. E assim eu fiz. Aí eu fiz a minha residência lá na faculdade. Na época eram 2 vagas. Então, passamos o Ivo Carelli. Não, mas aí foi para gineco, né? Aí você já sabia. Então, mas quando você decidiu a gineco? Faltando 6 meses para acabar o 6º ano. 6 meses. E por que gineco? Porque eu achei que era uma especialidade que me dava tudo. Cirurgia, clínica, parto. Eu adorava parto. Eu fazia... no 4º ano, né? A gente prestava a prova e ia para as maternidades. Aí eu fiz uma prova, fui para a Clínica Infantil de Ipiranga e depois eu fiz a prova do amparo maternal e fui para o amparo maternal. Mas o meu primeiro plantão da Clínica Infantil é até engraçado, é de dar risada, mas eu chorei muito. Eu cheguei sozinha ali, onde que eu vou, onde que é? Ah, é aqui. Entrei, aí de repente alguém gritando, doutora, doutora, e eu procurando a doutora, cadê a doutora, né? Doutora, e alguém me empurrou, tá nascendo! E aí o nenê veio na minha mão. Igualzinho comigo, eu contei aqui, igualzinho. Veio na minha mão, só que essa parte, não sei se aconteceu com você. E eu ali olhando, aí vieram, pegaram o bebê, aí corta o cordão, como que eu faço? Eu não sabia nada, né? Nunca tinha visto um parto, nunca tinha, né, gente? Aí corta o cordão, agora vai sair a placenta. A hora que saiu aquela placenta, eu lembro que tinha uma parede perto e a placenta saiu e eu fui me encostando e desmaiei. Desmaiei. Aí eu falei, não sirvo para ser médica. Não sirvo para ser médica. Não posso ver sangue, não posso ver... Eu já tinha visto sangue, mas assim... Gente, eu não consigo... Não fui capaz de fazer uma coisa que as enfermeiras lá fariam, porque não tinha ninguém, né? Mas foi inesperado. Foi o susto. E no susto eu desmaiei. E aí eu chorei uns dias, aí me chamaram para a clínica, para o amparo maternal. Lá era diferente, tinha os professores, né? Então a gente passava na recepção, enfim, a coisa foi acontecendo. Aí eu gostei demais, né? Tem uma coisa que a gente passou batido no começo, e é importante, né? O que faltou para você nesse seu primeiro dia de clínica infantil? Que para mim aconteceu a mesma coisa. Ela olhou para mim e falou assim, não, doutor, vai nascer ali, a cabeça vira para um lado, o senhor puxa para o outro, sai e acabou. Depois vem a placenta e o senhor tira. Só isso, tá bom. E que é o acolhimento, né? Sim. Que é essa coisa que você faz muito bem para os alunos da faculdade do ABC, né? Junto com essa coisa... que eu achei que o Marcos ia tocar no começo, que é a espiritualidade, né? Mas a gente vai para a espiritualidade. Você carrega bastante. Muito isso, e você acha que isso esse despertar foi durante a graduação? Não. Nem foi durante a graduação. Eu acho que com o tempo a gente começa a perceber que falta muita coisa na graduação que ninguém nunca te falou, né? E essa questão da espiritualidade... Bom, eu sempre tive uma
uma veia, assim, de fé, né? Assim, minha mãe era muito católica, minha mãe nasceu não, ela morava na Aparecida do Norte, né? E até hoje eu tenho família lá. Mas a gente, eu fui católica, né? Mas depois chegou uma época que eu não praticava mais. E depois de tudo isso que aconteceu, perdi meu pai, depois perdi minha mãe. Gente, mas não encontro, assim, alguma coisa que me dê um suporte. Acolhimento. Né? Não tenho esse acolhimento, eu não tenho essa... Por quê, né? Eu pensava, mas por quê? Hoje eu sei que não é por quê a pergunta, é para quê, né? Para quê que aconteceu isso, né? Então, o catolicismo, para mim, não dava essa resposta, né? E aí, em termos de religião, eu fui para o espiritismo, né? Mas a espiritualidade, que é uma coisa mais ampla, né? É uma coisa que independe de religião. E é uma coisa que eu via muito no meu pai. Eu via muito. Porque depois eu fui pegar uns livros que eu achei lá no consultório dele, quando tivemos que fechar o consultório, que eu fui, né, para fazer isso também. Achei livros lá que eu pensava, nossa, ele lia isso. Guardei, eu tenho eles guardados até hoje. E eu via que ele não queria afrontar a mamãe, sabe? Porque a mamãe era muito católica, né? Então... E aí eu vejo que com o tempo a gente começa a perceber que essa parte de espiritualidade, de encontrar propósito de vida, de encontrar razão para todas as coisas, isso na faculdade ninguém fala. E aí eu fiquei me perguntando, será que não teria um espaço para isso, né? Aí comecei a ver que tinha outras escolas, algumas escolas, que tem, assim, no IPQ da USP tem um setor de espiritualidade, né? Medicina e espiritualidade. A Unital tem lá um colega que é neuropediatra que começou com uma disciplina eletiva. Aí comecei a conversar, comecei a me aproximar. Como que eu posso levar isso para a faculdade? Mas aí tem que sair por uma disciplina, né? Tinha que sair pela minha. E é difícil, eu tive que convencer as pessoas que eu não ia dar aula de religião, que não tinha nada a ver com o espiritismo, né? Inclusive, os alunos, eu tinha lá alunos judeus, ateus, evangélicos, ali com a gente, né? E eles entenderam. E tinha aluno que falava, eu não tenho religião, né? Que na primeira aula eu conversava isso, eu passava até um questionário para eles se colocarem. E no fim, esse aluno falou assim, eu estou muito feliz, porque eu descobri que mesmo não tendo religião, eu tenho a minha espiritualidade. Então, essas coisas, né? E aí a primeira turminha lá eu tinha 10, depois foi aumentando, um foi falando para o outro, né? Mas isso foi agora, né? Assim, isso, na verdade, essa parte da espiritualidade foi em agora. 2017. 2017. Mas aí você tinha parado que você prestou residência, você e o Ivo. Eu e o Ivo. Me conta essa história aí. Nós dois. A gente só tinha duas muito. vagas, só tinha 2 vagas, várias pessoas prestaram. Sim, mas tinha 2 R1 e 2 R2. E a gente dava plantão sempre assim, né? A cada 4 dias um dava plantão. Cada 4, a gente... mais ou menos, né? E aí, no outro dia, a gente ficava. Então, você ficava 24 mais 12, né? E eu e o Ivo, a gente brigava um pouco. Mas ele briga com todo mundo, né? Não, mas ele é um amor, ele é uma... Então, você é sexta, né? Sexta turma dele. E a sexta turma foi uma turma muito ativa. Muito ativa do ponto de vista de academia, assim, tem esporte. Várias pessoas lá na faculdade. Joguei com muita gente na sexta. Tem. Eu não fazia esporte. E aí você fez 2 anos de residência. E aí foi geral? Então, foi. Aí eu fiz o meu R3. Aí eu fiquei lá no Hospital Anchieta, que o Hospital Anchieta, na época, era um hospital geral e tinha gineco. E aí eu fazia cirurgias ginecológicas lá.
Fiz meu R3 assim, né? E entrava com R1, com R2 para fazer cirurgia também. E foi assim. Aí depois fiquei lá bastante tempo, aí tiraram a GO de lá, né? E aí eu dava plantão no Hospital Municipal, atual centro hospitalar, né? Que lá tinha a ginecologia, tinha a obstetrícia, e eu dava plantão lá. Sempre na região lá do ABC? Sempre. Assim, nunca plantão por aqui em São Paulo? Não, plantão não. Depois, quando começou a ficar mais interessante virem ganhar bebê aqui, a gente vem, né? A gente vem fazer cirurgias e tal. Mas, assim... Você é obstetra ainda? Não, parei já tem 10 anos. Por quê? Porque eu comecei a me dedicar mais à parte da faculdade, mais à parte da endócrino. Eu quis ter um pouco mais de qualidade de vida, né? E aí é muito engraçado, né? Porque aí as minhas pacientes que ficavam grávidas falavam, demorei para conseguir, porque era um chororô, né? Você chega e fala, não tô mais fazendo. Não, você faz sim, porque você já tinha feito 1, 2, né? Filho, neto. Né? Aí o Fernando continuava na obstetrícia, eu empurrava para ele, né? A obstetrícia. E ia nos partos. Então, as minhas pacientes eu acompanhava. Você só ia na cereja do bolo. Só. E deixou o osso pro coitado do Fernando. É lógico. Isso aqui é casamento. Não é? É uma coisa Parabéns. assim. E aí, o que acontece? O que aconteceu quando eu falei, não faço mais pré-natal? Eu não escutava mais o telefone à noite. Que maravilha. Então, quando tinha que sair de madrugada, ele me chamava, vamos. Eu falei, mas tocou o telefone? Tocou. Então, né? E você tocou no assunto endócrino aí, en passant. Quando que isso despertou? Na verdade, eu já vinha fazendo, né, um ambulatório. Mas lá aí, na faculdade? Lá na faculdade, que até o material da minha tese de mestrado eu fiz lá, né? Lá e numa UBS que eu trabalhava, que era sobre densitometria óssea. E aí veio o professor César lá para a faculdade. E ele soprou na nossa vela, né? Quem quisesse fazer endócrino, ele estava dando todo... Nossa, essa frase é muito legal, hein? Qual? Soprou na nossa vela. Eu ia entrar nesse assunto agora, Beth, para a gente entrar na parte acadêmica, porque eu saí da faculdade, né? Numa época, e quando eu volto para a faculdade, isso foi 2014, você já... Então, a gente não tinha tanto relacionamento assim, porque na época que eu saí, então... Como foi essa tua entrada mesmo forte na disciplina? Foi com a entrada do César? Como que foi essa... para você se tornar a chefe, né, do departamento de ginecologia? Antes do professor César chegar, eu já tinha sido chefe do departamento, porque era departamento saúde materno-infantil, né? Eu já tinha sido umas 2 vezes, né? Mas era bem mais leve, né? Depois, quando a pediatria se desligou, a gente virou um departamento de obstetrícia e ginecologia. Aí eu comecei a ficar, na época do professor Peixoto, ele me incentivava muito, queria que eu ficasse representando o departamento. Ele falava que eu não tinha anticorpos lá. Mas hoje eu já não sei se é assim. Mas é verdade. Hoje continua igual. Não sei. Você não tem anticorpo, não. Pelo menos que interessa, não, né? Não tem anticorpo. Mas assim, a parte acadêmica é uma coisa que você sempre quis? Não, ela foi acontecendo. Ela foi acontecendo assim. Como eu virei plantonista, então você acaba lá no centro hospitalar, era o lugar que tudo acontecia na ginecologia e na obstetrícia. Eu acabei ficando assim, preceptoria. Lá no Hospital Anchieta, no ano seguinte que eu terminei a residência, eu fiquei preceptora, né, lá dos R1, R2.
E ela foi acontecendo. Eu falo que a gente não é preparado para ser professor. As coisas, pelo menos para mim, elas foram acontecendo. Nas né? escolas não clássicas, né? Tirando o HC, Paulista, um pouquinho da Santa Casa, é bem assim, a gente é treinado para ser um bom médico, ser um médico assistencialista, né? A pesquisa é uma coisa que vai despertando aos poucos, né? Eu acho que aconteceu com você, aconteceu comigo, aconteceu com o Marcos também. Mas é uma coisa interessante. E a sua carreira acadêmica foi toda nessa parte dedicada a endócrino? Na obstetrícia, porque eu dava plantão de obstetrícia, né? A gente dava plantão lá de pronto-socorro, então gineco e obstetrícia, tudo acontecia. Nossa, a gente fazia muita coisa lá. Nossa, era... E eu comecei no plantão de sábado, então era plantão todo sábado. E eu adorava ir pro plantão. Até que foram acontecendo algumas greves e eu tive que dar plantão sozinha, né? Aí o negócio pegava. Isso lá no HMU? No centro, centro hospitalar. Atual centro hospitalar, né? Que não tem mais lá obstetrícia, isso não tem mais. E quando você dava plantão de sábado, você já tinha filho? Não. Na verdade... A gente dá plantão de sábado para se livrar dos filhos, né? Não, mas eu não. Eu sempre fui muito mãezona de ficar... E também o pai das minhas filhas é muito paizão, né? É um então, pai? Elas falam que ele é pai, né? Então, porque... assim, Ele mima. Ele mima e é mimado. Ele mima ele e é mima. muito mimado por elas. Elas... Tanto que o apelido dele... São duas... Mas nós vamos entrar... Nós vamos chegar lá. Nós vamos entrar depois. Tá Na bom. família nós vamos entrar depois. Tá bom. Vamos entrar... Eu quero... São duas situações que eu não sei se foram paralelas, pelo menos que eu presenciei. Então, essa tua... função dentro da faculdade, que é extremamente importante, eu acho que de um departamento que nitidamente cresceu, né? Nesses últimos anos aí de uma forma exponencial, e também a tua participação lá na ABC, dentro de uma SOGESP, né? Você sempre foi ligada a isso, né? Ou estou errado? Como começou isso também, Beth? Porque, claro, você sempre foi ABC, desde pequena, nasceu, estava lá. Mas essa participação na sociedade, você já foi presidente quantas vezes lá da... Duas. Duas vezes. 2 vezes. E o Fernando? Duas. Duas também. Lá na regional. A gente, na verdade, a SOGESP começou a olhar para o ABC quando o professor César entrou, né? Ele começou a dar mais visibilidade para o ABC, começamos a participar mais. Mas assim, desde sempre, né? Tinha os congressos que fazia lá em Campos do Jordão. Eu sempre ia, né? Mas assim, participar ativamente foi depois que o professor chegou. E aí eu entrei primeiro como secretária da regional. E assim, eu sou meio chata, né? Assim, com coisa de trabalho, né? Eu queria fazer tudo e eu queria que tudo acontecesse e tinha que ser tudo direitinho, né? Do jeito que você queria. E aí eu fiquei 2 anos de secretária, depois passei para diretora de eventos, e aí eu ficava muito na parte porque lá a gente faz o curso de educação continuada, todo mês tem um evento. Quantos médicos são lá hoje? Tem muitos, são uns 300 por aí, associados, né? Mas assim, que comparecem nessas nossas 50, 60, eu acho bom. Eu acho que é um número bom. E isso começou junto com o professor César, então não estou errado. Não, foi... aí que a gente começou a participar mais da regional, né? E aí eu fiquei diretora de eventos científicos, depois fiquei 2 anos e mais 2 anos de presidente, mas eu fazia parte de científico também, entendeu? Aquela que... né? Vai atrás das coisas, porque essa parte de departamento científico a gente tem que buscar. Primeiro ter ideia do que nós vamos falar, porque se falar, vamos fazer um evento de anticoncepção, não vai ninguém, né? Mas se você puser uma coisa assim,
tratamento ou controle do sangramento com uso do lar, que aí o pessoal vai, porque eles querem coisas práticas, né? Então a gente tem que ficar pensando o que nós vamos falar, o que nós vamos pôr, quem nós vamos chamar, né? Tem que ser alguém que interesse para todos e patrocínio. Então tem que ir atrás disso. E acabava sendo um pouco mais fácil, porque como eu tenho um consultório lá, os representantes vão e eu falava, olha, nós vamos ter um evento assim, você não quer patrocinar? Aí a gente vai buscando patrocínio assim. Aí depois fiquei mais 3 anos, que mudou, né? Ficou 3 anos, de 2 passou para 3, então fiquei 2 mais 2, e depois 3 anos como diretora de evento. Aí agora eu tô como tesoureira, mas eu continuo fazendo essa parte de evento. Né? Vocês se revezam, a né? gente Porque fica precisa ali de pessoas dentro. proativas que fazem acontecer. Deixa eu te perguntar uma coisa que é uma coisa que me intriga. Eu não sei se eu estou enganado, mas regional do ABC e de Santos nunca tiveram um presidente da SOGESP. Estou enganado? Como assim, presidente? O presidente da SOGESP, tirando o Luciano, que é mais ligado aqui, apesar de ser professor lá, fora ele, não teve um outro presidente que veio da regional fora do eixo, o Ribeirão, Campinas, São Paulo, não, tinha né? o César, né? Oh, O professor César foi lá no começo. Mas ele era da Santa Casa nessa época. Não, nessa época ele era do ABC. Ele já era do ABC. Era. Mas ele não atuava na regional, como você, o Fernando. Não, ele era, inclusive, antes de ser o presidente, ele fazia parte da diretoria lá da SOGESP, que a gente chama de matriz. Sim, fazia então. parte da SOGESP o Luciano São Paulo. mesmo foi presidente, mas ele não é da regional do ABC. Não, ele não é da regional, ele é da faculdade. Então, mas a regional do ABC sempre teve com você, com o Fernando, não sei com quem mais, acho que com o Famar. Com a Cristina Guazelli, com o Eliano, com o Luiz Carlos João, olhando ali as fotos. Mas né? Nenhum deles foi presidente. Não, presidente da SOGESP não. Você vê que engraçado, né? Eu sempre me questionei isso. Mas a gente, a partir do professor César, a gente sempre fez parte, alguém da diretoria executiva. Parte sim, ali, sim. Né? Não, isso que você falou que o professor soprou a vela do ABC, isso não, ele mudou completamente o status quo do que acontece. Mas assim, o que eu estava dizendo é uma região muito bem representada, né? Porque vocês acompanharam o crescimento da faculdade junto com a regional, né? Foi. O crescimento da faculdade junto com a regional. Inclusive, desde que o professor entrou lá, né? Mesmo antes de ser o titular, ele sempre incentivou muito a questão de publicações, pesquisa científica. Ele e o Luciano, eles são muito realizadores e dão oportunidade, né, para que quem estiver interessado participe, né, e faça. Mas assim, com relação ao SOGESP, não. Mas eu acho que não diria uma pessoa para ser presidente lá hoje, né? Porque, assim, você falou uma coisa que é muito legal, né? A pessoa que mora ali no ABC, ele quer ir ali na regional que ele trabalha, né? Quer vir para São Paulo, assim, na matriz, né? E você ter um temário diverso, né? Tirando aí sangramento pós-lar, que agora está na moda o Oasis, né? Que é a lesão de 4º grau, que eu toda hora estou envolvido nisso, né? Porque não é só por isso, é porque o jovem, quem tá dando plantão na periferia, nesses hospitais menores, nos hospitais públicos, são os residentes, né? Então, quando a gente toca nesse assunto, é legal. E eu acho que esse incentivo, ele vem ao contrário, né? Ele não vem da faculdade para a SOGESP, ele vem daqui para cá. Então, essa demanda que você tem aqui dos 50, 60 fiéis escudeiros, né? Que vão aos eventos, eles que te pedem isso, né? São os que mais se incentivam. São os que mais incentivam. E como... que eu estava te perguntando sobre isso, né? Como que foi essa relação, você com o professor César, de ser o braço direito dele? Não sei se eu sou o braço. Não. Sem dúvida é do braço direito dele, né? Claro, agora com as outras funções também do professor e tudo mais, mas
Mas assim, nitidamente era. Tudo a gente conversava e reportava para você e reporta, né? Ainda. E um livre acesso. É confiança mesmo? Eu acho que isso sim. Foi uma e coisa? assim, eu fico muito lá, né? Então, eu tenho 12 horas, mas quando eu estava como chefe de departamento, às vezes que eu ia todo dia, né? Eu sabia de tudo que estava acontecendo. E, assim, como o professor é muito ocupado, viaja muito com a MB agora, mas viajava com a Febrasgo, as pessoas, tipo a pró-reitora, né? Ela me procura para falar, olha, tá acontecendo isso, e eu falava com ele, né? E aí ele falava para mim, olha, pode decidir, ou então ele falava, vamos conversar, e a gente conversava e decidia como fazer. Eu acho que isso foi acontecendo e ele sentiu confiança, né? Porque eu sou o professor César, né? Sempre. Claro, bem a certinho. gente E isso aconteceu. Como é que tá hoje para você esse equilíbrio entre a faculdade, teu consultório e assim, família? Uhum. Como que tá? Hoje tá fácil, né? Hoje tá fácil. Eu tenho 2 filhas, uma tem 34, a outra tem 36, né? Então, elas são independentes, ninguém precisa de mim. Quando elas dependiam muito de mim, eu tinha um super parceiro, né? Que eu falo que ser mãe é muito fácil, porque ele é o pai. Então, quando era um, era o outro que buscava na escola. Às vezes eu chegava do consultório, a gente dividia, né? Hoje a gente tem um consultório que ficamos nós 2, mas a gente tinha uma sala. Então, a gente dividia. Eu ia de manhã, ele ia à tarde. Às vezes, a gente trocava. Então, quando eu ia de manhã, eu não chegava em tempo de buscar na escola. E aí, quando eu chegava, ele já tinha dado banho, estava penteando o cabelo. E assim foi, sabe? E eu, na primeira gestação, eu tive trabalho de parto prematuro. Então, desde o 6º mês, fiquei de repouso. E eu tinha as minhas pacientes, ele tinha um consultório na Clínica Domus, que é uma clínica que tem lá em Santo André. Mas ele morava em São Paulo, né? Não, mas quando a gente já estava casado, que eu estava com as meninas, ele já estava em Santo André. E aí de uma hora para outra, eu tinha minhas pacientes lá fazendo pré-natal, e de repente ele teve que, além de atender o consultório dele, vir atender as minhas, né? E aí ele chegava em casa, eu tinha ficado o dia inteiro sozinha, preocupada, ficava chorando, porque eu tive depressão pós-parto nas 2 gestações. Nós vamos falar, já que você entrou, vamos entrar na família, né? Me conta como você conheceu o Fernando? Na faculdade. Como foi isso? Eu conheci na faculdade. Ele é mais novo ou mais ele novo? Ele é 3 anos mais novo que eu. Mais novo? Mais novo. Ah, que Nem parece, fala a verdade, Delroy. Nem parece. Não. Hoje seria considerado assédio, né? Mas na idade que a gente estava, já não era mais assédio. Mas ele era 5º ano, você era R3? Não, ele era... Eu era R3, ele era interno. Acertei! Então, aí a gente se conheceu, a gente se conhecia, né? Mas se conheceu na faculdade? Na faculdade. Ele fez ABC também? Ele fez ABC, aí ele morava em São Paulo, né? E ele falava que a parte mais legal de estudar no ABC é voltar para São Paulo. Pagou a língua, casou comigo e mora em Santo André há 38 anos. Mas foi para um bem maior. Achou a mulher da vida dele. Super bem. Mas aí, né? mas vamos lá, o Fernando ainda não sabia que queria GO. Porque se ele era interno... ele fazia maternidade, ele já gostava, né? Você empurrou? Não. Empurrou não, mas você ouviu... Você foi a inspiração dele para isso?
Porque Como que foi? 3, 4 anos... Você era R3 e ele era interno quando vocês começaram a namorar? Era. Meu Deus. Não, legal. eu era R3. Eu já tinha terminado, porque a gente não tinha R3, Sim, né? se você fez o R3, você falou. Eu fiz o meu R3, eu também. mas não tenho certificado até hoje. Não. A vida, né? Esse A tempo não vida. precisava. Não. E aí a gente Não, mas começou. aí vocês começaram... Assim e tal, conversar. No né? plantão do Plantão. sábado. Ele sempre ficava com você no sábado. E aí vocês namoraram quantos anos? 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio? O pobre casou Não, na casa- residência. Não, ele já. Não, Não, ele estava na Não, mas eu residência. não, pera lá, deixa eu fazer as contas direito. Ele já tinha terminado a residência, o pobre casou. Teve que se virar, dar um monte de plantão. Ué, né? escolheu, né? Trabalhava. Na verdade, quando a gente começou a namorar, ele estava fazendo aeronáutica. Ele tinha terminado, não era mais interno. Olha a conta. É que a gente já se via, já se falava assim, né? Sei. Então, aí ele já estava fazendo... Ele fez aeronáutica 1 ano. Aí a gente estava namorando, quando ele estava na aeronáutica. E eu já tinha terminado a residência. E ele já sabia que queria, porque ele foi fazer o hospital lá. Ele trabalhava no centro obstétrico. E aí vocês casaram e começaram a trabalhar juntos? Não. O Fernando, ele Juntos, tinha essa parte não. acadêmica também? Tinha, sempre ele tinha, mais do que tem hoje até, né? E assim, a gente não trabalhava junto. A gente acabou tendo que juntar a parte profissional quando eu tive a minha filha. Ah, A antes mais disso, velha. vocês tinham... Não, ele trabalhava na Domus e eu tinha um consultório Tá. no centro de Santo André. Aí a gente ficou uns anos lá depois, né? Aí a gente dividia a sala, um ia de manhã, outro ia à tarde, outro de manhã, e assim a gente foi dividindo. Mas Vocês- operavam juntos, tudo. Sim. Faziam E ele sala. operava muito lá com o pessoal da Domus, né? Com o Elver, o Eliano. É verdade, eu lembro dessa parte aí do Helder, do Do Elver e do Eliano. do Eliano, tudo. Mas assim, vocês gostavam das mesmas coisas? Na medicina? Na medicina? Assim, na ginecologia? Foram parceiros sim. desde... Não, a sempre. gente sempre fez gineco geral, É. né? Fazíamos obstetrícia, tudo. E eu fiz obstetrícia até 10 anos atrás. E o Fernando até 1 ano atrás, que ele também já parou. Eu fiz a cabeça dele, vamos parar, porque eu acho que a gente já tá, né? Já contribuímos bastante nessa parte. E assim, ele tá indo mais na PTGI, né? Que é a área que ele mais atua. Ele é referência lá no ABC para fazer as cirurgias e recebe muito dos colegas para conduzir casos, né? Mais de pré-câncer. E aí sim, a espiritualidade entrou... Exato, o espiritismo, vamos lá, entrou espiritismo. os dois. Ele era também... Católico e eu também. Nessa época que vocês Mas casaram. a gente era católico porque era católico. Ninguém nunca foi muito praticante, né? E algumas, como eu disse, né? Eu não tinha resposta para tudo que eu queria, né? Então, por que a minha vida é diferente? Porque eu tive que ficar órfã com 24 anos, eu estava órfã de pai e mãe, a mais velha de 3 irmãs. Aí, de repente, eu me vi mãe das minhas irmãs. Quando eu percebi, eu falei, epa, tem coisa errada aqui, eu não sou mãe delas, eu sou irmã, né? Aí eu comecei a questionar, a gente começou a questionar, aí, tudo bem, vieram as meninas e alguém falou pra gente, por que vocês não vão lá assistir uma palestra, né? Aí fomos, gostamos muito e começamos a frequentar, a estudar, né? Porque tem muito a questão da filosofia, né? Da ciência e da religião no espiritismo, né? Tanto que hoje a gente faz parte, e o Fernando é o presidente já há alguns anos,
da Associação Médico Espírita do ABC, onde a gente tem alguns colegas. A gente fazia reuniões presenciais, depois da pandemia ficou à distância, tem gente que foi morar no interior, enfim, aí a gente faz online, a gente estuda temas relacionando a ciência com a espiritualidade, não necessariamente espiritismo, mas também, né, e principalmente, lógico, se a gente está fazendo esse paralelo, né, então a gente estuda os livros de espiritismo, trazendo para a ciência. E tem muitos livros que são de medicina, né? Com coisas que você... Eu queria fazer um comentário. Isso aconteceu na minha casa também, né? Eu estudei em colégio jesuíta, né? Minha mulher em colégio de freira. Minha mulher estudou em Santos, eu estudei aqui em São Paulo, no São Francisco Xavier. Em 1999 eu tive Guillain-Barré, né? Fiquei na cama 1 ano e meio. E aí a minha cabeça pirou, né? E aí a gente começou a ir atrás das respostas da espiritualidade. Eu, por natureza, sou um cara muito contestador e minha mulher foi se desenvolvendo. Hoje ela estuda muito, evolui muito. E você tocou há pouco num tema, uma coincidência muito legal. Eu ando de moto e um dos meus parceiros do motociclismo é o professor Wagner Gattas, que é professor titular do IPQ, da psiquiatria. E ele tem um post recente que ele falou que eles criaram aqui uma disciplina de espiritualidade na psiquiatria, porque já existe uma publicação assim de muito peso na Nature, do grupo do McNamara. Eu sei porque quando a gente falou, o Marcos falou, vamos convidar a Beth, eu falei, putz, eu tenho que falar isso para ela. Que vale a pena ler, que relaciona o tratamento. Antigamente, seu pai chamaria de cura. A gente não cura, a gente trata através da espiritualidade. E eu tenho dificuldade, te falo assim, de assistir aulas, até temas que eu curto. Mas eu tenho uma facilidade muito com a filosofia. Então faz uns 15 anos que eu estudo filosofia, assim, grandes nomes. Mastigado, né? Cortella, os caras já me entregam pronto, né? Eu não tenho essa capacidade elaborativa. E você acredita que a gente, através de um conhecimento, a gente trata melhor o próximo? Acredito. Você já se viu numa cirurgia assim que você, putz, não sei o que está acontecendo, você fala assim, um amigo da Medial falava, o Reginaldo falava assim, você não sabe o que faz, lava a barriga, põe a compressa e reza um Pai Nosso. Quando eu tiro, a solução aparece. Isso acontece contigo? Acontece porque antes de qualquer procedimento, eu me ligo pedindo que a espiritualidade maior me ajude, me guie a minha mão, né? E todos os dias eu saio de casa, eu faço uma oração no carro, todos os dias eu peço para ser um instrumento de saúde e de alegria. Sempre eu peço isso, todos os dias. E eu me sinto assistida, né? E isso dá uma calma, gente, sabe? Acalma bastante. Já aconteceu quando você vai para uma cirurgia que você sabe que vai ser encacada, eu peço antes, ou então vai para uma cesárea que é uma urgência, eu já estou me lavando, eu estou pensando, já estou pedindo. Eu nunca vou achando que sou eu. Não acho que sou eu. Eu acho que só para te falar, isso cada um dentro da sua religião, minha judaica, eu sempre rezo para Deus, mas é interessante o que você falou, porque eu me lembro que na Livre Docência da Betinha, perguntaram para ela, poxa, mas como é que você consegue operar? Ela falou, não sou eu. Sou eu que tô. Deus que tá lá comigo. Você entendeu? Então eu acho que isso é imprescindível. É a fé, né? Não importa a religião, né? A pessoa precisa sentir e eu acho que a medicina talvez seja a profissão que a gente sinta mais, porque tem coisas que não dependem, nitidamente não dependem só da nossa competência, né? Eu acho que a gente tem muita oportunidade de ajudar,
oportunidade de ouvir, de acolher, né? É muita, muita, muita mesmo. E só não vai fazer quem não prestar atenção, porque é todo dia, toda e qualquer pessoa que chega ali é uma oportunidade. E como é que é com o jovem que você tá? Porque você tá dando aula para os primeiros anos, eu não sei. Segundo, terceiro Então, e quarto. Como Eu fico mais na graduação. Como é que eles veem Isso. esse estímulo que você dá? Porque é um choque, né? Então, veja, na verdade, eles escolhem a disciplina, porque ela é a que a gente legal. ela é letiva, então aí eles escolhem. Em 2023, não, foi 23 inteiro e 24 inteiro. Então, em 2022, quando a Organização Mundial, quando o MEC mandou uma diretriz onde todas as escolas deveriam colocar o tema cuidado paliativo. Sim. Aí eu fui falar com a pró-reitora, com a Roseli, falei com a coordenadora do curso de medicina, tudo, e falei, a gente tem que colocar, mas como que nós vamos fazer, né? Eu falei assim, não sei, a gente tem que colocar. Ela falou, só se você colocar como eletiva. Falei, mas e a minha? Ela falou, você dá um jeito de misturar. Então, a gente faz isso hoje, né? A gente tem uma eletiva de cuidado paliativo e espiritualidade. Então, a gente faz as duas coisas junto. E aí que, olha, gente, realmente é uma coisa, só sentindo lá, eles ficam com os olhos deles brilham. Sabe? É impressionante ver. E assim, a gente ter a oportunidade de passar esses conteúdos para eles que a gente não teve. Eu falo, gente, ninguém me ensinou como dar uma má notícia. Nunca ninguém me ensinou como conversar com um paciente, né? Dizer para ele, olha, você precisa escolher como você quer terminar a sua vida, né? Como que você quer ser tratado? Você pode escolher. Né? E Beth, você, voltando ao assunto, com tudo isso, você e Fernando foram juntos nisso, nessa espiritualidade. Sim. Qual foi o papel do Fernando nisso tudo? Olha, a gente... Quem foi ele que foi junto? Foi junto. A Thaís, a nossa filha mais velha, ela chorava muito no começo. Aí ela ficava muito doentinha, né? E aí alguém falou assim, vocês deviam procurar... Não, homeopatia. Eu podia contar a minha história, foi exatamente... É mesmo? O senhor Carlos Pedro. Olha só. Mas ele bate a cabeça na parede, né? Ele tá vendo o espírito. Você precisa levar esse menino lá. O bicho era inquieto, ele tinha TDAH. Até chegar, eu fui no homeopata, acho que você viveu isso. Conta você. Não, então... Aí a gente começou a fazer homeopatia, aí o Fernando se interessou e foi fazer o curso. Abre a cabeça. Abre a cabeça. Você vê que, para começar, que o remédio homeopático não tem substância, ele é energia. Se você tomar um negócio que não tem remédio, que tem o princípio energético daquilo e que aquilo vai interferir na sua energia vital... É um negócio para abrir a cabeça. E aí fomos abrindo a cabeça dessa forma. Aí a nossa filha ficava muito doentinha e tal, levamos no homeopata, ele foi fazer homeopatia. E aí a gente começou a perceber que tinha alguma coisa que a gente tinha que buscar, né? E aí nós fomos juntos. A gente foi junto. Aí fizemos os cursos, tudo. E hoje a gente está nessa dessa... O Fernando é uma pessoa especial mesmo. Vamos supor que o Fernando estivesse aqui, né? O que você falaria pro Fernando? Obrigada. Você é muito importante. Vamos ver o que o Fernando vai falar para você. Ele falou para você. Elizabeth, quanta coisa para falar de você. Começando pela parte profissional, você é uma médica muito competente, ética, uma professora dedicada e respeitada, uma chefe de departamento organizada e reconhecida. Todas essas qualidades profissionais você tem de sobra. Na família, você é um modelo de mulher. Todas se espelham em você. Para as nossas filhas, você é amorosa, dedicada, construiu mulheres maravilhosas como elas são. Isso é uma conquista sua.
Você é o modelo de mulher delas. Parabéns. Para mim, você é muito especial. Você é minha sócia, minha parceira, minha cúmplice, minha tudo. Eu te amo. Você é linda e você é maravilhosa como pessoa. Então, essa é uma homenagem muito merecida e eu quero te abençoar muito, que você tenha muita saúde, muitas bênçãos, muita sabedoria para continuar essa jornada maravilhosa ao meu lado, tá? Um beijo grande, te amo. Muito bom. Eita, vocês, hein? Mas é legal. Mas você é muito querida mesmo. Essa é a verdade. Tem que E chorar mesmo. O objetivo é esse. Quando eu conheci você, lá na casa do professor Mauro, Ah, e eu estava chegando ali, né? Eu sou um cara que tem uma personalidade muito forte. Você parou tudo e falou assim: agora nós vamos, através de um origami, passar uma mensagem. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu tô fazendo nesse lugar? O que tá acontecendo? Daí eu fui olhando você com aquela calma. Eu tava conversando com o Fernando, e essa calma, essa paz, né? E olha, realmente naquele dia eu fiquei muito impressionado. Eu falei: putz, acho que eu vim para o lugar certo. não, mas ele, Queria mas que ele- você os soubesse dois- isso, porque ia ser os muito dois- carinho, nossa, muito carinho. fico muito feliz com Os dois isso. são muito especiais, muito carinhosos mesmo. Mas aí você estava falando. As meninas. Não, com o Fernando. E aí você engravidou quando? Que idade? É. Com 33. 33. E vocês casaram? Com que idade? Só a pergunta que você fez. Não, a pergunta gente que você casou faz. em 87 87. e a Thaís nasceu em 89. Tá, 89. Olha lá as contas, hein? Tá certa a conta? Não. E, Não, tá certo, foi isso. Ela nasceu em 87, vocês aí- casaram em e 89. aí, Beth, você já até falou. Como que você assim, conseguiu coordenar o início? Vamos colocar o início da tua carreira, né? Médica, do ponto de vista ginecológico, com a maternidade. Era uma coisa que você queria muito? Era uma coisa que eu queria muito, mas queria muito quando a gente começou a ficar junto. E eu percebi que vale a pena com esse. Ele é muito legal, especial, uma pessoa de, assim, princípios, né? E ele, o tempo todo que a gente tá junto, ele sempre me apoiou. A gente teve momentos em que... dificuldades familiares, ele nunca saiu do meu lado, sabe? E assim, um paizão, né? Eu falo que ser mãe é muito fácil com ele, porque ele, nossa, tudo ele fazia para que fosse mais. Você imagina, né? Primeira, 33 anos, 34 tava, primigesta, com depressão, não conseguia amamentar direito. Ele chegava em casa, ele me encontrava chorando, né? Olha, tem que ter muito amor, né? Para uma relação assim, né? Ser construída e, né? Mas ele sabia a mulher que estava. Mas aí saiu dessa depressão. Sim, tudo aí engravidei de tranquilo. novo. É. Outro trabalho de parto prematuro. O primeiro foi prematuro, o Foi. segundo também? Então, no segundo foi só 3 meses. No primeiro foram desde o 6º. No segundo foi desde o 8º. 8º e 9º. CRM positiva. E aí veio a Luísa, a primeira chama Thaís, né? Agora a segunda é a Luísa. E aí, enquanto eu cuidava de uma, o Fernando cuidava da outra. Porque sempre nós dois, muito só nós, né? Ficávamos só nós mesmo. Eu não tinha minha mãe. A minha irmã, ela ajudava quando eu pedia, né? Ela trabalhava, né? Tem uma que é médica, né? Que você fez Lusíada na sua época. E me ajudava, tudo. Mas, assim, éramos nós, né? Então, mas foi... E a Thaís, a mais velha, ela fez o quê? A Thaís fez administração, né?
e a Luísa fez direito. A Thaís fez administração, ela trabalhou durante um tempo aqui em São Paulo, né, numa holding de franquia. Ela entrou como estagiária, foi efetivada, trabalhou um tempo, aí eu quero ir para a Alemanha. Quero ir para a Alemanha. Aí eu comecei a ficar preocupada, né? Falei pro Vai Fernando, em volta, né? Aí eu falei pro Fernando, ele falava assim, calma, nossa, tem que fazer tanta prova, porque ela queria fazer MBA. Ixi, tem que fazer muita coisa. Não é assim fácil. Pois ela, em 2 anos, ficou fluente em alemão e foi lá e passou na prova e fez o MBA, terminou o MBA, foi contratada pela L'Oréal e foi ficando. Ela ficou 5 anos lá, né? Aí ela teve quase que um burnout, né? E começou a despertar nela. Ela nasceu num lar espírita, né? Mas começou a despertar nela. A Thaís sempre foi de muita fé. De nós 4, eu falo que ela é a que tem mais fé, né? Mas aí começou a despertar nela essa coisa de buscar a parte de energia quântica, começou a estudar autoconhecimento, não sei o quê. Ela deixou a parte que ela fez, a parte acadêmica, e tem hoje uma escola online de autoconhecimento, e ela é mentora de autoconhecimento. E aí ela tá... A Thaís. Mora aqui em São Paulo. Agora ela tá morando aqui. Ela voltou faz 2 anos. Tava na Alemanha. Tava lá. Aí ela tá morando aqui. Ela mora em São Paulo. Casou, né? A Thaís é casada. Não, a casada é a outra. Essa mudança, você acha que foi porque a Alemanha ela tem essa pegada... Nesse sentido autodidata? Então, ela falou... Uma vez eu lembro que o Fernando perguntou para ela, nossa, Thaís, você precisou ir para a Alemanha para se descobrir nisso, né? Ela falou, não, precisei trabalhar na L'Oréal. Que loucura. Que aí deu né? Mas ela, nossa, ela estuda demais. Ela tem várias aulas, tem mais de 90 aulas gravadas para cada aula ela estuda 60 horas. Que legal. Então ela... Nossa, se você fala com ela... E a Luísa? A Luísa fez direito, ela trabalha como advogada. A Luísa, ela fez PUC, né? E aí foi trabalhando em escritórios muito bons. Ela não queria mais aí o outro já estava querendo ela e tal e tal. Aí... Recentemente, ela falou assim para nós, eu não tô feliz no direito, porque essa coisa de você ficar defendendo ou fazer um trabalho para ganhar dinheiro do outro, não é para isso que eu estudei tanto. Agora ela descobriu uma outra fatia do direito, que é buscar, por exemplo, pacientes que estão em tratamento. Ela trabalha agora numa empresa que é de fisioterapia específica para ela, esclerose lateral amiotrófica. E ela está junto aos convênios, trabalhando para que os convênios aceitem essa empresa, porque é uma empresa específica, porque tem a home care generalista, que é o que eles querem, só que esse é específico. Então, quem tem ela vive mais com essas... situações, né? Esse tratamento que os convênios, muito mais... Eles querem tirar Não, eles não querem. E aí ela conseguindo... ela tá tão feliz agora. Tá feliz. E ela é casada. E dá pra perceber que quando você fala assim, com muito orgulho, né? Paixão. O seu relacionamento com as tuas filhas. Ai, é uma delícia. O que é isso pra você? Olha, a gente fala, né? A gente deu muita sorte. A gente deu sorte. Não. E assim, é lógico que elas são elas, né? Cada uma tem a sua personalidade, cada uma tem a sua característica, cada um é aquele espírito, né? Que tá lá único, naquele corpo e né? Mas assim, é sorte, porque assim, né? Nunca deram trabalho, né? Graças a Deus, assim, eu não posso falar nada. Você sempre foi muito presente. Sempre, nós dois. Só porque chorava muito. Chorava, mas aí o Fernando ainda falava assim, nossa, chora tanto, a hora que parar de chorar, vai chorar por causa de namorado.
Ai, mas é assim, a gente agora, principalmente agora, né, que elas são duas mulheres adultas, a gente é muito amiga de ir tomar café junto. Hoje nós vamos encontrar com elas duas, né, saindo daqui, porque já que a gente veio pra cá, então nós vamos Elas jantar. ficam aqui em São Paulo. A Luísa mora no Sumarezinho e a Thaís está morando aqui na Paulista, numa travessa, aqui pertinho. E aí a gente vai se encontrar. Então a gente sempre, elas estão lá, elas vão, a gente vem. Essa coisa assim que eu acho que a gente criou, é porque eu acho que a gente era muito nós, né? Nós quatro. Tivemos que ser assim, né? Então. Mas isso é o ideal. É. Vamos ver o que O que elas vão falar de você? Ai, não, vocês estão querendo. Alta, fiquei sabendo que você foi convidada por esse podcast que homenageia mulheres na área da saúde e é mais do que merecido esse convite, por você ser essa profissional tão íntegra, maravilhosa e inspiradora que você é e foi durante toda a sua trajetória, deixando marcas aí de amor e de inspiração por todo mundo que passou por você. Não só essa ginecologista maravilhosa e inspiradora, como essa mãe amorosa, presente, que você foi para mim e para Luísa a vida inteira. Nós te amamos demais. Um beijo no seu coração, que você seja homenageada mais milhões de vezes, porque você merece. Oi, mãezinha, tudo bem? Quando eu fiquei sabendo que você ia participar desse podcast com a temática de mulheres que inspiram na área da saúde, eu logo pensei que não ia ter representante melhor para estar nesse lugar, porque você, além de ser uma pessoa que emana muita luz e que inspira muitas pessoas, é uma profissional incrível e que dá muito orgulho para as pessoas que estão ao seu redor e que têm a oportunidade de usufruir de você enquanto profissional de alguma maneira. Eu sei que você inspira muitas pessoas, eu sei que você é espelho para muitas pessoas na sua área. E você, além de tudo, consegue conciliar todas as funções de uma mulher e de uma profissional brilhante. Então isso é muito admirável. Eu te amo muito, eu te admiro muito e eu ainda tenho a sorte de isso tudo ser a minha mãe tão amada, querida, próxima, o amor da minha vida. Então eu te amo muito, parabéns por ser quem você é. Gostoso, né? Nossa! Mas você é merecedora. Você vê que você mesmo vai falando e o mais importante aqui, Beth, uma não sabe da outra, né? Então são declarações delas sem um saber do outro, e você vê que as características que falam da sua pessoa, ela é muito forte, muito marcante. E isso pro filho é uma coisa que é fantástica. É porque aqui, Beth, quando a gente idealizou esse espaço, é para transmitir para as pessoas um outro lado que eles não conhecem de você, que é o lado mãe, é o lado esposa, é o lado frágil. E essa era a ideia. Então, aqui a gente não fala de medicina, a gente fala de carreira, fala da família. A gente se emocionou também nos primeiros episódios, mas o mais legal é que isso aqui vai ficar para sempre. E Deus me livre que você tenha que voltar naquele pós-parto. O dia que você estiver chateada, que aconteceu alguma coisa que você não gostou, você vai lá no YouTube, vê o seu podcast, vê a declaração que o seu companheiro de vida, seu grande amor, suas filhas lhe fizeram, e você vai dizer, nossa, como valeu a pena, né? Tem uma máxima na filosofia que se você pudesse chegar lá no fim, né? E pudesse olhar para trás e falar assim, tem alguma coisa que você deixou de fazer? E você responder, não, eu cumpri com a minha jornada, né? E o objetivo disso é esse, né? É você ter feito sua jornada e reconhecido. Mas vamos lá, Beth. Bom, aí casou com tudo isso. E aí você falou que você foi uma pessoa que teve que amadurecer mais cedo, que teve que assumir algumas posições, né, dentro da tua família. Como é que foi com as suas irmãs? Isso. A diferença é quanto? Tem 1 ano e 10 meses da segunda. Aí, ela faz... A terceira que é médica? A terceira que é médica. Que ano que ela estudou? 6 anos de diferença comigo.
Você, uma vez eu te perguntei, você acho que é um ano... Você era calouro dela. Sou calouro dela. Lembrei dessa história. Dos amorfos. É aquele grupo lá. Ela é da 20ª. Ela é 2 mais que eu. Lembrei quem é a sua irmã, lembrei. Então, a que vem em seguida, 1 ano e 10 meses. E foi muito engraçado que a Luísa me mandou, porque eu fiz agora dia 25 de maio e a Margarete, que é minha irmã, dia 4 de junho. Geminiana, gente boa. Aí a Luísa me mandou, mãe, você tinha 3 meses quando a sua mãe engravidou da Margarete? Aí eu falei, Ela falou assim, e você teve que parar de mamar? Ela ficou assustada. Eu falei, filha, naquela época não tinha Netflix, né? Então, né, a coisa era diferente. As pessoas trabalhavam. Né? Aí, depois, há 6 anos, eu tinha 6 anos quando a Adélia nasceu. E eu era meio que... Eu sempre gostei de cuidar dela, quando ela era pequenininha e tal, enfim. E aí, quando a gente ficou sozinha, né? Eu me vi assim, eu preciso cuidar, né? A Adélia não tinha entrado na faculdade ainda. E ela entrou na Lusíada no fim do ano que a minha mãe faleceu. E aí, eu já tinha terminado a residência e eu ajudei a pagar a escola. Foi uma época assim, bem assim, corrida, tudo, né? Aí a gente conseguiu e ela terminou a faculdade. A Margarete, ela é professora de inglês, que é a segunda, né? E aí eu falo que eu me vi mãe delas, porque a Adélia dava plantão lá no Einstein, ela fez neonatologia, e um dia a gente estava em casa, tocou o telefone, o Fernando atendeu, e falaram assim que a Adélia estava na UTI, estava passando mal, foi internada na UTI. Aí ele foi lá saber o que tinha acontecido. Ela teve uma FA, porque tinha fumado muito. Eu falei, putz, e eu não sabia nem que ela fumava. Ela tá achando que eu sou a mãe dela, tá escondendo de mim. Aí eu falei, peraí, vamos conversar, né? Então, a relação nossa foi assim, né? Eu falei, gente, olha... E aí, como irmã mais velha, as coisas foram acontecendo e a gente sempre, uma vez na semana, chamava as duas, a Margarete solteira, que é a segunda, e a Adélia, casada, tem um casal, né? E o meu cunhado, graças a Deus o Fernando se dá super bem com ele, né? Se dão, conversam, gostam de estar junto... E eu sempre chamava, então é dia da pizza na minha casa, a gente vai comer, a gente vai fazer, vai se reunir, a gente sempre junta, sabe? Porque eu sempre ouço dizer que quando o pai e a mãe vão embora, a família espalha. Eu falei, não, vamos juntar aqui, né? E você assumiu essa responsabilidade. Ninguém te falou para fazer isso? Não, foi acontecendo, eu acho que assim... A Adélia teve momentos que ela precisou muito da gente, que ela teve câncer de mama, a gente teve ao lado dela o tempo todo, e toda semana, 2 vezes por semana, eles vinham lá em casa, e eu acho que isso fez passar esse tratamento todo com mais leveza, porque a gente ficou muito junto, né? Graças a Deus isso daí já tem 18 anos já. Então... ela tá bem e estamos bem, né? Cada uma com a sua vida, né? E eu acho que eu fiz tudo que eu podia fazer com relação a isso. Foi boa. Acabou. Vamos ver o que ela Ixi! Falar da Beth é muito fácil. Eu a conheço desde o dia que eu nasci. Ela é minha irmã mais velha. E sempre foi para mim um modelo de mãe, de mulher, de médica, de pessoa, de ser humano. A Beth sempre esteve presente na minha vida nos momentos mais cruciais, principalmente depois que a minha mãe se foi e eu era muito jovem. E eu sou muito grata a ela porque ela me ajudou a concretizar o maior sonho da minha vida, que era me tornar médica.
Se não fosse por ela, talvez hoje eu não estivesse nessa profissão, que eu tanto amo e que aprendi a amar mais ainda, vendo ela exercer com tanto amor e dedicação. Beth, eu sou muito grata a Deus pela sua saúde, pela sua vida e por ter você, e principalmente por ter você na minha vida. Um beijo da sua irmã que te ama. Muito bom. Ela fala sempre isso. Mas isso aí é bom. Mas deve ter sido Ela complicado. tinha 18 anos, né? Ela foi fazer o exame de carta para a autoescola quando aconteceu. Que foi de manhã, ela saiu cedinho, se despediu da mamãe e quando ela voltou... Mas foi uma mãezona mesmo. Né? Uma tiazona. Então, Beth, aí você falou de uma tia, né, que contou coisas pra você, da tua mãe. Que tia que é essa aí? Essa é uma tia muito querida, né? Ela é, na verdade, uma tia-prima, ou uma prima-tia, porque ela é prima da minha mãe, casou-se com o irmão da minha mãe. E ela sempre conta muita história da família, né? Ela tem uma memória maravilhosa, apesar dos seus 88, 89. Ela contou que uma parte forte da família, eu fiquei muito impressionada, eu não conhecia essa história. Ela contou que a avó dela, minha bisavó, que morava no Líbano, né? Ela tinha 3 filhos. A filha mais velha casou-se e veio para o Brasil, porque o marido veio para a América, né? Veio para o Brasil, ela ficou grávida, ia ter um bebê, e a mãe dela, minha bisavó, disse, eu vou ajudar minha filha, porque os libaneses têm muito isso, sabe? Quando vai nascer alguém, a mãe vai estar junto. E aí, o marido dela, meu bisavô, disse, não, você não vai sair daqui. Como que eu vou ficar sozinho? Não, eu vou e vou levar meus 2 filhos menores. Um desses filhos era minha avó e o outro, o pai dessa minha tia. Ela catou os 2, comprou passagem, já estava lá para entrar no navio. O meu bisavô foi lá, você não vai, eu vou, você não vai, eu vou. Ela falou, olha, é o seguinte, eu vou, eu mando notícia. E aí acho que ele se conformou e ela veio para o Brasil. Chegou aqui, nasceu um menino, né? E esse menino, para um libanês ter um neto homem, era tudo, né? Aí ela falou, venha conhecer o seu neto, é um menino, agora eu não lembro o nome dele. Você tem um neto menino, vem conhecer. Aí ele foi. Isso passou quase 1 ano, e ela lá cuidando da filha, né? E do neném. Chegou lá no Rio, achou ela com uma loja de 6 portas no Rio, que vendia tecido, armarinho, não sei o que. Ela já estava instalada no Rio de Janeiro. Aí ele viu aquilo, né? Viu o neto, achou lindo, maravilhoso. Ela falou, venha para o Brasil, vem para cá, eu já tô com os nossos filhos aqui, os menores, né? Aí ele falou, tá, eu vou voltar para o Líbano para vender as coisas que eu tenho e eu venho. Ele foi e teve um infarto e morreu. Olha a história. E essa mulher, então, criou esses 2 menores, que era minha avó já, né? Então, essa história toda, eu senti a força da mulher do meu lado, que do outro lado não tinha essa força do lado do meu pai. A minha avó era uma libanesa que veio com 15 anos, porque o meu avô foi lá buscar uma mulher para ele e tal. Então, eram histórias diferentes, né? E a minha tia contou isso, nós gravamos e eu tenho guardado. E as minhas filhas viram isso, foi muito importante. E essa sua tia te mandou um recado. Coloca aí. Muito amada, prima e sobrinha. Meiga e determinada desde pequena.
transformou-se nessa profissional responsável, competente. Quantas alegrias teria dado aos teus queridos pais. Mas todos nós temos usufruído disso. Sua família, nós também, outros, muitos, enfim, agradecemos a Deus pela sua vida, por tanto que você tem feito. Beijos, tia Zeli. Linda. Que legal, né? Puxa, que Muito, emocionante. muito, muito. Essa é uma tia querida. É a única tia que ficou, né? Eu não tenho mais nenhum outro tio, né? Todos já se foram. Mas ela tá lá e muito presente, né? E forte também. E forte. Ô, mulher forte, viu? Ativa. Ela é da família das mulheres fortes. Ó, vamos lá. Eu acho que nós, até pelo tempo, a gente já estamos mais de 1 hora conversando. Você vê que a gente ficaria aqui mais 1 hora, com certeza muito mais coisa para falar. Nós temos uma dinâmica final com você, né? Indo pro final. Fala aí, explica qual é essa dinâmica. A gente tem, Beth, uma coisa que foi ideia da produção, que é uma carta. Como se você tivesse que escolher uma carta que você escrevesse. Que é uma carta para ela. Uma carta para uma pessoa que você escreveria. Nessa carta, você escrevesse para ela o que você ia escrever, né? O que essa pessoa, essa mulher te ensinou, né? Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Um preceptor, uma pessoa que você... Progenitor. É claro, presente, né? Que esteja presente. Que esteja presente? Não, esteve presente. Esteve. Que esteja presente, alguma pessoa que te inspira, que você... quem você escolheria para isso? Para mandar uma carta para ela? Uhum. Posso mandar para minha mãe, né? Para tua? Mãe. Para tua mãe? Uhum. E o que você ia dizer para ela? Onde você quer ela esteja? Não, mas pode ela mandar para tua mãe, não tem problema. Uhum. Porque, assim, é a inspiração maior de todas as mulheres, né? Eu acho que o papel, a gente sempre observa muito, né? A figura da mãe, a gente se imagina, né? E ela que foi embora assim tão de repente, não deu para despedir, né? Então, não assim, tive uma a primeira despedida. pergunta vai para isso mesmo, né? Se você pudesse dizer uma coisa para tua mãe agora, o que seria? Mãe, eu tô com saudade, mas fica tranquila, deu certo. Eu fiz, acho que o que você gostaria que eu tivesse feito com as minhas irmãs, e ainda faço. Saudade. Podia ter despedido de mim, né? Não quis, foi assim. Mas já tá aí do seu ladinho. O que ela te ensinou que você carrega contigo Eu até acho hoje? que eu sempre percebia, minha mãe falava muitas frases, né? Como se fossem verdades. Algumas é engraçado que a gente às vezes nem concorda, mas você se vê falando, né? E assim, ela mostrava muito que a mulher tem um papel de ser forte, independente. Isso ela, sabe, ela mostrava muito isso. Isso 50 e poucos anos atrás, né? Mas essa história é uma história... Isso vem da família dela, porque depois é que eu fui saber de histórias, né? Da minha bisavó. Então, eu diria para ela, olha, você queria que eu fosse forte, eu acho que eu fui forte e eu tô sendo forte.
Tá, e se ela também estivesse te ouvindo agora, que eu acredito que esteja, e o teu espiritismo também acredita que esteja, o que você gostaria que ela soubesse? Que eu sou muito grata a tudo que eu aprendi com o exemplo dela, que eu sou muito grata às minhas ancestrais mulheres, porque hoje eu sei de coisas que ela nunca me contou, mas uma tia minha contou, e que isso me deu mais força ainda de ver que minha bisavó, sabe, a avó dela, catou os filhos lá do Líbano e falou: eu vou ver minha filha que tá tendo bebê aqui no Brasil. E o bisavô falou, meu bisavô falou, não. Ela falou, eu vou. Foi, sabe? E enfrentou, né? Então essa parte do feminino eu tenho muito com ela, com a minha família, sabe? Com as mulheres da família. E acho que eu passei isso para as minhas, porque elas são muito independentes, elas são assim, bem certas do que elas estão fazendo. Muito bem. E se tivesse um momento ao lado da sua mãe, assim, o que você queria reviver? Eu queria cheirar, beijar, sabe? Um cheiro. Um cheiro. Um cheiro. Mas assim, algum momento especial que você fala, nossa, eu quero reviver esse momento aí. Eu acho que na minha formatura, porque ela foi na minha formatura. Ela, da mesma forma que eu batalhei para a Adélia se formar, ela batalhou para mim se formar, porque meu pai dizia, ele trabalhava bastante assim, mas ele falava assim, olha, vocês não vão ficar rica quando eu morrer, mas amigos você vai ter, vocês vão ter, né? E eu sempre tive, inclusive o melhor amigo dele, judeu, né? Que eu tenho até hoje, assim, ele já faleceu, mas assim, até hoje. E eu lembro dela, da emoção que ela teve na minha formatura, porque eu acho que ela sentiu que, né, uma coisa ela tá entregando, né? Ela estava entregando. E qual conselho dela você sempre repete para outras pessoas, que ela falava mesmo? Você repete para suas filhas, repete para seus alunos? Olha, ela sempre foi muito forte, assim, a questão dela dizer pra gente, sejam verdadeiras, sejam verdadeiras, sejam verdadeiras, sabe? Honrem a mulher que vocês são. E isso é uma coisa que eu não posso ouvir ninguém falar algum machismo na minha frente, que eu fico possessa. E eu respondo. Ultimamente eu tô respondendo muito. Bom. Então, se eu ouço alguma coisa, dá licença, eu vou falar. Isso não se fala, sabe? E eu faço isso, sabe? Então, acho que essa parte de ser poderosa, sabe? De conseguir resolver tudo, eu acho que isso daí é uma coisa que ficou muito dela, pra mim. Imagina uma situação em que essa mulher, sua mãe, ela precisasse te definir com uma palavra. Tinhosa. Tinhosa. Uma palavra qualquer? Tinhosa. Tinhosa. Que é incrível o que você falou, né? Existe hoje o movimento da Febrasgo, né? Que você deve participar, que trata justamente disso, né? E como hoje a Febrasgo, né, que é comandada pelas mulheres, né? Presidente é mulher, né? Tem esse grupo que batalha por não ter diferença, né? Eu acho que isso é a sua cara, né? Eu me incomodava muito no final dos congressos, só homem ali em cima. Eu falava, gente, com tanta mulher,
Mas né? nem se admite mais. Mas isso. agora, não, mas agora tá bem mesclado, sabe? A diretoria tem bastante mulher e mulheres que fazem a diferença. Eu acho isso muito... Nós, homens, estamos oprimidos. Nós criamos lá no Coitadinhos. Congresso a Federação dos Homens Ginecologistas Oprimidos. Eu tenho muita pena de vocês. É, porque no Congresso agora, 85% eram mulheres. Uhum. Dos 4.300 Nossa. participantes. Mas as nossas residentes de 12, esse ano acho que entraram 2 O que meninos. foi que você tá rindo aí? Não. Faz a despedida final, depois eu faço. E a palavra final vai para você. O Dr. Marcos, ele estava muito ansioso pela sua chegada. Ele estava exaltado. E é bom quando a gente concorda. Ele falou assim, não, vamos convidar a Beth. Eu falei, perfeito, maravilhoso. É a pessoa certa para o momento certo. E eu queria te agradecer por você ter desmarcado seu consultório, desfeito os teus compromissos, o Fernando ter vindo com você. Fiquei muito contente de te conhecer melhor, de você ser minha veterana. Isso é muito legal. Eu não sabia disso. Sabia que a sua irmã era minha veterana. E eu espero que essa conversa ela marque para sempre um momento que vai ficar eternizado aí. O objetivo aqui não sou eu e ele, e sim vocês. Mostrar para os jovens, para os alunos, residentes, quem é a Beth, que não é só professora, é casada, tem filho, tem lá os seus dilemas. Muito obrigado. Foi um prazer ter aqui esse nosso bate-papo. Da minha parte, sim, que podcast maravilhoso. Dizer para você o quanto que eu te admiro como pessoa, como profissional, como caráter. Essa tua história, primeiro que para mim não é nem um pouco surpreendente, porque tudo que você contou do seu pai, por exemplo, que ele ia lá e ajudava as pessoas que não podiam, que não tinham dinheiro, a tua mãe, toda essa parte religiosa, de ensinamento, e você se tornou eles, né? Você é exatamente isso que você falou dos seus pais. Então, assim, o fruto nunca cai longe do tronco. Você é uma pessoa querida. Eu acho que as pessoas aqui vão, depois de escutar esse podcast, ter uma admiração ainda maior por você, por toda essa história de desafio, de barreiras que você teve, num ano que era difícil. A gente está falando de empoderamento da mulher, a gente está falando de mulherando, e tudo isso aconteceu em momentos difíceis para uma mulher, né? Que o homem era o mantenedor, não era a mulher mantenedora. Então, te parabenizar pela tua trajetória, pela pessoa que você é, pela amiga que você é, tá? E assim, não estava ansioso com isso não, porque você merece isso, né? Eu acho que assim, sentar nessa cadeira e saber e te ouvir essa tua história, eu falo que o presente é para nós, né? Então nós ganhamos esse presente de estar escutando um pouquinho mais dessa pessoa maravilhosa, desse coração maravilhoso que é a Beth, tá? Então deixo para você as palavras finais. Vocês me deixam sem palavras. Primeiro, Marcos Del Roy, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Foi um espaço maravilhoso, foi um refrigério para mim, sabe? Eu me senti muito bem, muito acolhida. Eu agradeço a confiança de vocês terem me trazido para me ouvir, né? Dizer coisas que eu não falo muito, eu sou uma pessoa muito reservada. Eu acho que a vida foi me fazendo cuidar mais dos outros e olhar menos para mim. Então, essa oportunidade eu pouco tenho, né? Tenho na minha terapia, que eu agora estou firme na terapia, estou adorando, está indo muito bem. E ela sempre fala isso, você não tem espaço para você, né? Você não guarda espaço para você. E assim, foi muito bom, eu gostei muito, eu tô muito emocionada, isso vai ficar ecoando
no meu coração durante muito tempo. Espero que nunca mais eu esqueça desse momento, do sentimento, sabe? O sentimento, o que eu senti aqui foi muito forte. E vocês me acolheram muito, e isso achei sensacional, sabe? Gratidão eterna, você. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Merecidíssimo. Obrigada, viu? Por tantos elogios, eu vou agradecer sempre. Imagino, você é super merecedora. Bom, e assim terminamos mais um podcast Mulherando na Saúde, sempre trazendo histórias inspiradoras como a de hoje, da doutora Elizabeth, da nossa Beth. Tá? Então, não percam esse episódio que está imperdível. Muito bom, Beth, parabéns. Obrigada.